Boa noite a todos os presentes, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos aos nossos facilitadores, Sérgio Bebiano, Vicente Cardoso e Shirley Milagre, que estarão junto a nós, facilitando o estudo de hoje de perguntas e respostas. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de luz, nessa casa de oração, nessa casa de caridade. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Também quero aproveitar para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem estar nos assistindo pelo nosso site, pela internet, e aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta. E nós temos aí irmãos nossos brasileiros que estão aí em países distantes e que têm nos aqui enviado mensagens de agradecimento pelo esse estudo, né? E a eles que nós agradecemos por estarem junto conosco, por estarem também assistindo e aprendendo cada vez mais sobre essa doutrina maravilhosa. Bom, meus queridos, no nosso estudo de hoje, perguntas e respostas, eu estou aqui com a nossa querida Shirley, o nosso querido companheiro Vicente Cardoso, da qual aproveito a oportunidade para agradecer a presença sempre dos dois aqui. E nós vamos começar com as perguntas, começar com a Shirley. Fique à vontade, querida. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui novamente. Agradecemos muito a oportunidade. E a primeira pergunta dessa noite tem um pouco a ver com o que daqui a pouco nós vamos conversar mais um pouquinho, que é a reencarnação. A reencarnação é um conceito puramente espírita. Nós veremos que não. E, na verdade, a reencarnação, a ideia da necessidade de se voltar a viver na Terra outras vezes, é uma ideia que vem de antes do Cristo, inclusive, né? Nós temos as filosofias orientais, nós temos no budismo, nós temos no hinduísmo, a reencarnação como uma lei natural. Claro que tem algumas diferenças, né, nessas filosofias orientais. Acredita-se que é possível que a criatura já na condição de alma, ocupando um corpo humano, ela poderia, por exemplo, voltar a reencarnar como um animal, né? E isso a doutrina espírita já esclarece hoje, que não existe esse tipo de atraso, né, de retrocesso. A lei natural é a lei do progresso e não existe retrocesso. A gente sabe também que no Antigo Egito, né, já se acreditava não só na reencarnação, mas também na vida após a morte, inclusive se enterrando as pessoas nobres e ricas com toda a sua riqueza, alguns faraós até com seus escravos, né, eram enterrados juntos, crendo que na vida espiritual aquela criatura pudesse necessitar de toda aquela riqueza e dos seus subalternos, né, para que ela continuasse reinando no mundo espiritual. E a igreja cristã, a própria igreja cristã também tinha a ideia da reencarnação. Isso foi, vamos dizer, foi um conceito que foi retirado do cristianismo pelo concílio de bispos e papas, né? A gente tem um ponto marcante, que é o concílio de 530. Nós tivemos padres que pregavam a reencarnação antes desse concílio, inclusive, que fazia parte do ensinamento da igreja a crença na reencarnação. Então, hoje, a doutrina espírita, ela não traz só o conceito da reencarnação. Ela procura explicar como que se dá a reencarnação, qual a necessidade e qual que é o objetivo, né? E responde a várias questões filosóficas referentes à questão da reencarnação,
que é o que estou fazendo aqui, para onde vou, né? Qual o meu propósito. Isso tudo aliado à questão da reencarnação numa visão mais clara, trazida pela espiritualidade. Por que há tantas desigualdades sociais? Uma vez que o objetivo principal é a busca da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Como que o Espiritismo interpreta tantas desigualdades sociais? Primeiro que uma das maiores provas da reencarnação é justamente a questão das desigualdades sociais. Quando você observa essa completa desigualdade em todos os aspectos, certamente nós estaremos lidando com aquela situação da pré-existência da alma que nos leva ao processo da reencarnação. Os espíritos foram todos criados simples e ignorantes. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Perguntou entre os espíritos por que uns foram criados bons e outros maus. Responderam eles: todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas com a predisposição para o crescimento espiritual, com a disposição de poder atingir a plenitude do processo evolutivo. Com isso, a partir do momento em que Deus nos criou iguais, nós somos realmente iguais perante a lei de Deus. Mas a partir do momento em que nós adentramos a humanidade, o reino hominal, cada um de nós tem a liberdade, o ato da escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Com isso, cada um de nós, então, nesse processo evolutivo, nós vamos nos defasando um do outro com relação ao processo obsessivo. Alguém aproveita mais o tempo, aproveita mais as oportunidades e crescem mais, enquanto outros são mais ociosos, têm pouco interesse. Então, vai criando essa defasagem entre um e outros. Por isso que gera na humanidade a desigualdades sociais. Porque, segundo o princípio da lei de causa e efeito, dando que se recebe. Então, cada um de nós temos as mesmas oportunidades, porque Deus, através da sua solicitude, Ele é providencial. Então, Deus a todos provê indiferentemente. Para Deus, todos nós somos iguais, somos filhos dEle. Com isso, nos deu, tanto para um quanto para o outro, as mesmas oportunidades. Só que a gente não aproveita essa oportunidade. Então, com isso, gera essa defasagem no processo obsessivo, não, no processo evolutivo, na onde alguém está com dificuldades, exemplo, obsessivo, dificuldades financeiras, dificuldades familiares. E cada um de nós vai vencendo essas etapas e vai se adiantando, vai se melhorando, enquanto outros não dão conta de vencer os problemas materiais, sociais, familiares, os processos obsessivos, as dificuldades do dia a dia, vai ficando para trás. Então, esse quadro dessas desigualdades sociais é justamente essa prova de que Deus, Ele é providencial, que a sua solicitude para conosco é a maior comprovação da sua misericórdia para comigo, com todos vocês, com toda a humanidade, com toda a sua criação. Na verdade, aqui na pergunta 56 do livro Consolador de Emmanuel, perguntou eu Emmanuel o seguinte: pode admitir-se em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Olha a resposta: a concepção igualitária absoluta é um erro grave. Em qualquer departamento da vida, a tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos de que exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, aonde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Então, quer dizer, cada um de nós está numa condição na qual se colocou, se projetou, trabalhou para isso. Por isso, que se hoje eu estou na miséria, na fome, na nudez, foi uma escolha minha. Se hoje eu estou na opulência, no conforto,
Uma escolha minha. Alguém trabalhou, alguém usou a inteligência. Então a riqueza é fruto do trabalho, a riqueza é fruto da inteligência, enquanto a pobreza também é fruto do ócio, da preguiça, de não ter podido trabalhar. Então essas desigualdades sociais aqui, por mais que nós façamos aqui, por mais, nessa condição existencial, nós jamais seremos iguais. Nós somos iguais perante o ato da criação, perante Deus, somos todos iguais, não há diferença. Mas a partir do momento em que eu e vocês entrou na humanidade, o princípio inteligente torna-se espírito, está na pergunta 607A do Livro dos Espíritos. Para ele então começa o despertar da sua consciência, a consciência do seu futuro. Então começa também o despertar da responsabilidade dos seus atos. Por isso que cada um de nós responderá por tudo aquilo que fez, mas por tudo aquilo que também deixou de fazer. Porque às vezes a gente fez errado, outras vezes deixamos de fazer. Então é justo, é imperioso que a gente não condene o Criador, estamos na condição que merecemos. Estamos nessa condição porque eu trabalhei para isso. Não vou botar a culpa em Deus, não. A culpa é nossa. Então vai durar essa desigualdade. Agora, cabe a mim, cabe a todos nós trabalhar em busca dessa relação de igualdade, de liberdade e de fraternidade. E isso vai nos unir lá, nas condições dos mundos celestes, os mundos mais adiantados. Não aqui na Terra, que é um mundo de expiação e provas. Obrigado. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante aqui, que a pessoa fala assim, fui em um velório recentemente e fiquei chocado com as coisas que aconteciam lá. Muita conversa, fofoca, piadas e risos. Estou aprendendo muita coisa nessa casa aqui e sei que isso é ruim. O que fazer nessa situação? Olha só, todos nós, aqui se não todos, a grande maioria já deve ter ido num velório, seja de um parente ou de um amigo, né? E o velório, meus queridos, na verdade o velório é uma prática muito antiga. O velório não é de agora, o velório é de muito antigo. Há muito tempo atrás, os gregos, por exemplo, eles colocavam moedas nos olhos daquela pessoa que havia morrido, para que ele pudesse pagar o barqueiro para atravessar o grande rio. Achei ele falou aqui dos faraós. Naquela época, os faraós, nas suas pirâmides, construíam ali os seus sarcófagos e tudo mais, e eram enterrados junto com as suas riquezas, não raro com seus servos, para que eles pudessem vigiar a sua fortuna. Ia morrer todo mundo lá, né? Olha para você ver. Enterrava tudo junto, aquela situação toda. Então existem várias práticas com relação a isso aí de longa data. Os chineses, por exemplo, têm uma crença que se o chinês morrer solteiro, ele vai ficar vagando aí no plano espiritual, solteiro o resto da eternidade, sem uma mulher. Então, pasmem vocês que olha o que acontecia. Um comércio clandestino de chinesas, principalmente lá em Chinatown, nos Estados Unidos, aonde matavam-se as chinesas, comprava a chinesa, para enterrar ela junto com o solteiro. Porque aí ele ia ser enterrado junto com uma mulher, para que ele não ficasse sozinho no plano espiritual. Essa era a crença. Então muitas coisas aconteciam assim. Tem uma crença, ou até um ditado, melhor dizendo, que as pessoas falam assim, nossa, você foi salvo pelo gongo. Mas muita gente nem sabe o que é isso. Salvo pelo gongo no linguajar chulo aqui, foi salvo na hora, né? Mas o salvo pelo gongo, ele tem uma história por trás disso, que remonta lá nessa época do velório. Na época, isso aconteceu nos Estados Unidos, em Nova York, e uma mulher fora enterrada viva. E depois, então, quando desenterraram, o caixão estava todo arranhado por dentro, e ela estava ali tentando sair do caixão. Então, o que eles fizeram? Começaram a bolar um monte de artifícios. Caixão com mola, que a pessoa, lá, o morto dava um jeito de apertar um botãozinho, o caixão abria. Caixão com buraco, com mangueiras de respiração ali. E o gongo era um caixão em que, depois de enterrada a pessoa, amarrava-se no braço da pessoa uma corda, e essa corda passava por dentro do caixão e ficava do lado de fora do túmulo, num sino. E se a pessoa revivesse lá dentro do caixão, ela balançava e o sino batia
lá fora. Alguém ia ver, ouvir, né? Salvo pelo gongo. Aí lá desenterrava a pessoa de novo. Então isso é que acontecia, né? Mas se a gente pegar lá no dicionário do Aurélio, a gente vai lá assim e vai ver que velório está assim. Velório, ato de velar alguém que já morreu. Ato de passar a noite com o defunto ali numa sala. Mas velório, meus queridos, velório é muito mais do que isso. Velório não é só isso, você ir lá e dar um abraço ali naquela pessoa que está ali, que perdeu, entre aspas, perdeu o ente querido, levar seus sentimentos, não. Velório é muito mais do que isso. No velório acontece o desligamento do espírito daquele corpo físico, através do seu perispírito. Então existem laços, liames, como queiram, ali ligados do perispírito ao corpo físico ainda, e que tem que ser feita uma verdadeira cirurgia espiritual pelos técnicos espirituais. E isso precisa ali de um tempo, onde os técnicos vão estar fazendo todo aquele trabalho ali de cortar mesmo, de seccionar aqueles laços perispirituais, e precisa de um ambiente fraterno, precisa de boas energias ali nessa questão toda, para que haja, é uma verdadeira cirurgia que é feita. Mas aí, em vez de ter esse momento ali de oração, de todo momento ali, as pessoas tudo envoltas no pensamento, de prece, o que a gente vê em velório é totalmente diferente. A gente vê as pessoas, como a pessoa que fez a pergunta aqui, conversando, falando de viagens, combinando viagens, fazendo negócios, vendendo carro, comprando carro, que lugar melhor para você comprar carro e trocar carro é velório. Tá todo mundo ali, quer trocar seu carro? Aí você faz negócio lá, com o caboclo vendendo, comprando moto, comprando carro, né? Essas questões todas. Fala mal do defunto. Caboclo tá lá assim também, vagabundo, você lembra? Batia na mulher, cachaceiro, traidor, isso aí traía todo mundo, caloteiro. Morreu, tá devendo 2 pessoas, Deus e o resto do mundo. E está descendo a lenha no coitado. E não raro, muitas vezes, o espírito do lado do corpo, perturbado, não sabe o que está acontecendo, muitas vezes quando são mortes assim complicadas, e não está sabendo o que está acontecendo, e está escutando aquilo tudo, né, naquela situação toda. E aí a gente vê velório com comidas, com bebidas. Eu já fui em velório, principalmente de gente rica, que tem de tudo, bebida de tudo quanto é tipo, e comida. Aí a turma está lá, ó. O famoso bebeu de fundo, ele está bebendo, ele está comendo, né? Aquela farra. E esquece do principal, que é o caboclo que está lá dentro daquela esquife. O cara está lá dentro do caixão e a turma está lá no golo, né? Bebendo, comendo e tal. Ó, tem sanduíche, não sei o que, comidinha e cafezinho e tudo mais. Parecendo que você está no coffee break de um evento. Aonde que está a caridade, né? E às vezes acha ruim. Não raro, quando é comunicado de falecimento de uma pessoa, que você às vezes não tem muito conhecimento com aquela pessoa, mas você é amigo da família, ou ali de um ente daquela pessoa que desencarnou, e aí a pessoa liga só te falar, sabe o Vicente? Morreu, o enterro, 9 horas da manhã, viu? Aí você, nossa senhora, 9 horas da manhã, mas tinha que morrer logo hoje. Tinha um tanto de coisa para fazer. Nossa senhora. Ah, mas se eu não for, né? O que eles vão falar? Eu tenho que ir, porque senão como é que fica? Ainda mais. Nossa, porque ele foi avisado. Então ele tem que comparecer para cumprir uma obrigação social. E vai na marra, contrariado. Se for assim, não vai. Melhor não ir. Fique onde está e faça uma prece sincera. Mentaliza aquela pessoa, oh Senhor, tem de piedade e misericórdia, vai fazer muito mais negócio, e a sua prece, se sincera, ela não vai se perder. E se você for dessa forma, contrariada, achando ruim, lá por obrigação, você vai estar prejudicando, ao invés de ajudar. Você pode ter certeza disso aí. E a gente vê também as pessoas que vão nos velórios, parece que estão indo numa festa, vestida lá de plumas e paetês, com aquelas mini saias, nem é mini, é micro saia, aqueles vestidos, com aqueles decotes que vai para baixo do umbigo, né? Baixa lá perto do caixão, o defunto até levanta. Opa, nossa senhora, o que é isso? Que falta de decoro, falta de respeito. E outra coisa, não é só com a situação não, você não imagina o tipo de espírito que está por ali não. Tem tudo quanto é tipo, espíritos vampiros que estão ali sugando as energias. Você não sabe como é que foi a relação daquele recém-desencarnado, ou até daquelas pessoas que estão lá levando mais um monte de acompanhante.
E você vai daquele jeito, acaba voltando para casa acompanhado e nem sabe por quê. Cuidado. Sai de casa, estou indo para um lugar, estou indo para um velório, estou indo para um hospital, estou indo para um hospital de tratamento psiquiátrico, estou indo para uma penitenciária. Faz a sua prece antes. Liga-se a Jesus, aos seus amigos espirituais, ao seu espírito protetor, peça proteção e vai com o coração aberto para servir, para doar ali. E às vezes a gente vai lá no velório e vê também, dentro do caixão, aquele corpo, que não dá nem para você ver direito quem que é, de tanta flor que eles colocam. E enche de cravo de defunto aquele negócio, deixa só o coitado do rostinho do caboclo lá de fora, aquele catingão, aquilo não é cheiro, aquilo é catinga, aquele fede, aquele cravo de defunto, que até dói. Ah, mas o que tem? Tem tudo a ver. Às vezes o espírito está ali ainda. Nós que trabalhamos ativamente na reunião mediúnica, resgatamos espíritos dessa natureza, que o espírito fala assim: tira esse trem de mim, não estou aguentando mais. Aquele monte de flor, ele sentindo aquele monte de flor em cima dele. Imagina você deitado agora, e eu vou te encher você de cravo de defunto, você ia gostar? Entende? Tem que conversar sobre morte. A gente não conversa sobre morte, a gente tem receio de conversar sobre morte, porque a gente acha que isso vai atrair coisa ruim. Não atrai nada. Não é você conversar de coisa de morte, é uma coisa natural, meus queridos. É uma coisa natural, vai acontecer com todo mundo. Alguém acha que vai ficar para semente? Todo mundo aqui acha que alguém aqui não vai desencarnar? Não vai. Mais cedo ou mais tarde. 70, 80, 90, 100 anos, sentem uns quebradinhos no máximo. Tem uns que estão lá, que é caquinho, 105, 106, arrastando a perninha, não está aguentando mais, né? Mas não larga, não morre não, mas vai morrer. Esse corpo vai morrer uma hora, porque isso é da lei natural. Alguém conhece aqui, alguém fez aniversário ontem de 180 anos? Não tem, porque isso é contra a lei divina, a lei das leis naturais. Nós temos um tempo de vida útil aqui no plano físico. Vai chegar a hora nossa, temos que nos preparar. E conversar sobre morte é uma coisa natural. Então, eu e a minha esposa, por exemplo, a gente conversa muito sobre isso. E ela fala: ó, eu quero ser enterrada assim, 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 assado. Isso parece ser tétrico? Não. Isso é ser consciente. Ó, flor, bota umas lá no meu pé e tá bom demais. É isso. E ela fala: não deixa posar mosquito em mim não, que eu não gosto de mosquito. Entende? Então tem que conversar de uma forma muito natural, porque isso é uma coisa natural. Como que você quer ser enterrado? Aonde? Olha só, são coisas naturais que nós temos que conversar. E aí, meus queridos, o que fazer? A pergunta do nosso colega aqui, que a gente chegar num velório que está desse jeito. Oração. Oração. Puxe uma oração. A hora que o bicho estiver pegando, que é um monte de lá assim, pessoal, vai lá no pai, na mãe ou no parente ali daquela pessoa lá, assim, vamos fazer uma prece? Vamos. Ô gente, vamos fazer uma prece? Sabe qual oração? Faz um Pai Nosso para você ver. Porque o Pai Nosso é universal. Ele não é do espírita só, ele não é só ele é de todo mundo. Você começar a fazer a oração do Pai Nosso, cala todo mundo. Todo mundo respeita essa oração. Esse momento é o momento que a espiritualidade amiga vai aproveitar para ir lá e cortar os laços que estão ligados àquele corpo físico. E aí rapidinho tira aquele espírito lá e pronto. Então faz um Pai Nosso, ali vai delongando, faz umas palavras. E nós espíritas, que deveríamos dar o exemplo, a gente às vezes dá o pior exemplo. A gente vai lá em velório de espírita, tá uma conversação também. E não pode ser assim. Quer conversar? Sai lá para fora. Não fica lá perto onde está o caixão não, onde está sendo velado o corpo não. Vai para outro canto lá e vai conversar, vai colocar sua conversa em dia, mas não naquele local. Respeite ali. E eu queria, para finalizar aqui, sugerir a leitura e também uma palestra. A leitura de um livro que chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Depois podem pegar aqui na nossa biblioteca ou na livraria. Importante a leitura desse livro. Luiz Sérgio nos relata de uma forma muito, muito sublime o que acontece na hora do velório, na hora do enterro, depois do enterro, o que fazer com os bens do falecido, tudo. E tem uma palestra da minha autoria, né? Vocês entrem no site, os nossos internatas que já estão nos assistindo aqui, depois acesse aí, chama Velório na Hora do Adeus. Assistam essa palestra de uma forma didática, a gente coloca lá o que acontece e o que nós devemos fazer. Muita atenção a esse tema, que é muito pouco estudado também por todos nós, meus queridos. É isso, Tchê.
Bom, vamos a uma outra perguntinha aqui. Boa noite. Em uma família, se uma pessoa tiver pensamentos negativos ou ruins e tiver um membro passando por vários problemas, essa pessoa é a culpada por este membro estar em dificuldades? É interessante essa pergunta, porque isso me faz lembrar de ambiência, né? Hoje muito na moda com relação à arquitetura e à decoração de interiores. Toda vez que a gente vai fazer uma construção, a gente vai reformar uma casa, reformar um escritório, um consultório, enfim, a gente sempre chama lá um decorador, um arquiteto, e hoje todos muito preocupados com a ambiência. Ou seja, como você constrói o ambiente, porque ele te influencia. Bom, pensamento, como diz os nossos amigos espirituais, o pensamento, ele tem força, e na verdade, ele é capaz de ter inclusive peso específico. Olha que interessante. O pensamento concentra energia, ele concentra fluidos, e ele é capaz de agir sobre o ambiente. Então, evidentemente que quando nós pensamos, nós estamos lançando e contribuindo para a ambiência espiritual do recinto onde nós estamos. Seja aqui na casa, seja no trabalho onde nós trabalhamos, seja no nosso lar, seja em qualquer lugar que nós estivermos. Nós estamos ali colocando a nossa cota de colaboração através dos pensamentos que nós alimentamos. Mas a que ponto alguém sofre com a influência da ambiência? Ora, nós necessitaríamos termos uma vigilância em nossos pensamentos de 24 horas por dia. Infelizmente, nós como espíritos ainda bastante erráticos, né? Nós temos uma volubilidade muito grande na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de expressar o que sentimos através dos nossos pensamentos. E essa volubilidade nos coloca com uma vulnerabilidade, ou seja, nós somos vulneráveis à influência ambiental. E para não sofrermos esta influência ambiental, seria necessário que nós estivéssemos numa condição mental diferente daquela forma pensamento que foi colocada naquele ambiente. Porque tudo ocorre por sintonia. Eu estou no ambiente, nós vemos isso nos relatos dos livros de André Luiz, quando a equipe vai nas trevas, ou às vezes vai recuperar algumas criaturas que precisam ser resgatadas em ambientes onde a ambiência é muito perversa, muito rica em pensamentos voltados para os sentidos da matéria, né? Então, esses ambientes onde existe um peso muito grande de uma energia concentrada e voltada para sentimentos que não são muito nobres, né? Principalmente para sentimentos que se alimentam de viciação material, que se alimentam do prazer material. E a equipe espiritual às vezes tem que ir nesses ambientes. Será que esses espíritos, eles sofrem quando vão a esses ambientes? Eles se preparam para ir nesses ambientes, porque eles entendem que tudo no universo é sintonia. E se alguém da equipe oferecer um momento de sintonia,
com aquela energia que está ali, fazendo parte daquela ambiência, certamente que ele receberá a influência daquele tipo de energia. Por que eu estou dizendo isso? Ora, se tem alguém em casa em desequilíbrio mental, produzindo uma série de pensamentos negativos, de irritação, de cólera, de inconformação, de ódio, de desejo de vingança, ele está impregnando a ambiência, certamente, com sentimentos menos nobres e com fluidos deletérios. Toda vez que o membro da família entrar em sintonia com aquele tipo de emissão mental, certamente ele vai receber um pouco dessa energia que foi despejada no ambiente. Portanto, para não sofrermos a reverberação desta energia produzida de maneira inadequada pelas mentes de uma maneira geral que habitam a Terra, é necessário fazermos um exercício mental, buscando equilíbrio, buscando alimentar pensamentos de otimismo, buscando alimentar pensamentos de confiança, buscando alimentar pensamentos de coragem, buscando alimentar pensamentos de fé, pensamentos de paz, pensamentos de certeza que não estamos sozinhos, enfrentando as dificuldades que enfrentamos. Na medida que nós emanamos este tipo de pensamento, de coragem, de fé, de determinação e de otimismo, nós impregnamos o ambiente com energias mais sutis, virtuosas, que certamente irão nos ajudar e ajudar a quem adentrar aquela casa. E isso é muito interessante. Quantos de nós gostamos de visitar um amigo, um tio, né? Um avô, uma avó, porque nós chegamos naquela casa e de imediato nós sentimos um acolhimento, uma sensação boa. É como se a casa fosse perfumada. Nós entramos às vezes cabisbaixos, entristecidos e saímos de lá alegres, motivados, como acontece quando viemos aqui, né, na casa de Jesus de Nazaré, né? Então, a gente absorve essa energia positiva da qual o ambiente está impregnado. Então, vamos ter principalmente carinho, caridade por aqueles que ainda não conseguem manter um certo tônus mental de otimismo e, ao mesmo tempo, vigilantes com a nossa sintonia. Caro irmão Vicente, a pessoa que esbanja riqueza e não ajuda o próximo, quando reencarna, tem as mesmas possibilidades de enriquecer novamente? O que vocês acham? Chega aqui, tem todas as oportunidades, esbanjo, daqui, dali, e aí a existência passa, eu vou, retorno, com as mesmas possibilidades? Pergunta 983 do Livro dos Espíritos. O espírito que expia suas faltas numa nova existência não tem sofrimentos materiais, e então é exato dizer que depois da morte a alma não tem senão sofrimentos morais? Vejam a resposta. É bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são para ela um sofrimento, mas não tem ela senão o corpo que sofre materialmente. Dizeis frequentemente daquele que está morto que ele nada mais tem a sofrer, e isso não é mesmo verdadeiro. Como espírito, ele não tem mais as dores físicas, mas, segundo as faltas que cometeu, pode ter dores morais mais pungentes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. Agora veja, o mal rico nela pedirá esmola,
e será vítima de todas as privações da miséria. Mal rico. Ele não esbanjou? Não é um mal rico? Então, numa nova existência, ele não terá novamente a oportunidade de enriquecer tamanho, porque não faz jus, não merece. Está dizendo, o mal rico nela pedirá esmola e será vítima de todas as privações da miséria. E o orgulhoso de todas as humilhações, aquele que abusa da sua autoridade e trata seus subordinados com desprezo e dureza, então será forçado a obedecer um senhor mais duro do que ele o foi. Todas as penas e as tribulações da vida são a expiação de faltas de uma outra existência, quando não são a consequência das faltas da vida atual. Então vejam vocês, meus amigos, a parábola dos talentos, ela é muito clara para nós. Aquele que receberam 1 talento, o que receberam 3 talentos e o que receberam 5. O que receberam 1 talento, chegou aqui e enterrou o talento. Não aproveitou, não multiplicou o talento. O que recebeu 3, multiplicou os 3 em 6. E o que recebeu 5, multiplicou em mais 5, 10 talentos. E ao prestar conta com o Senhor não é outra pessoa, não, o Senhor é a própria consciência. Por isso que chamam o nosso Senhor, o Senhor de nós. Quer dizer, ao prestar conta à própria consciência, ele se dirigiu à própria consciência dizendo, mas espera aí, você me deu só 1 talento, como é que eu posso, com 1 talento só, e revoltado e não multiplicou o talento? O que receberam 3, chegou aqui, multiplicou e devolveu ao Senhor 6 talentos. E o que multiplicou mais 5, recebeu, devolveu 10 talentos. Assim o Senhor lhe disse ao primeiro, que recebeu 1 talento, servo mau, joga ele ao fogo do inferno. O que receberam 3, multiplicou, lhe dê mais. Tire desse daqui que nada fez e passa para ele. E assim fez com aquele que também recebera 5. Isso quer dizer, se eu chego aqui agora, nessa existência, se eu tenho a riqueza, como que? Como fruto de um trabalho, e certamente eu trabalhei para isso, eu usei meu esforço, a minha inteligência, e chego aqui, e acho que é meu, gente, nós não temos nada aqui, nem o corpo é nosso. Deus depositou em cada um de nós as condições de podermos aproveitar o melhor. Chega aqui, eu não aproveito e vou esbanjar, eu não vou multiplicar o talento, e depois eu quero uma nova existência com os talentos a mais. Não é justo, não é justo, porque aquele que multiplicou os talentos, 3 talentos, e os multiplicou em 5, em 10, esses fizeram por merecer. Então, meus amigos, alguém que está nessa existência hoje aqui, seja mal aproveitando as oportunidades do poder, o poder político, o poder social, o poder financeiro, o poder religioso, os poderes, de modo geral, e não faz um bom aproveitamento, certamente, numa outra existência, ele não terá as mesmas oportunidades, porque não é justo. Deus dá de acordo com o quê? Com aquilo que nós merecemos. Então, certamente, vamos aproveitar a riqueza da qual Deus nos confiou e fazer dela um grande trabalho, um trabalho de mérito, proporcionar essa riqueza, o auxílio a tantos outros. Fazemos merecedores numa nova existência, estar aqui novamente, tendo as mesmas condições de poder ganhar o quê? A riqueza. Porque a riqueza é assim, riqueza talvez seja a prova mais difícil. A prova da pobreza não é tão ostentadora, tão ruim quanto a da riqueza. Porque a prova da pobreza é aquela que você vai ter que trabalhar em dobro para poder sair da pobreza. Não é fácil não, mas a prova da riqueza é ostentadora. Ela realmente nos conduz a uma condição, às vezes, de uma completa perdição, porque a gente não sabe fazer o bom uso das provas. E provas é oportunidade de crescimento. Provas. Então, está na riqueza nas mãos, utilize ela, multiplique,
não esbanja, faz jus por merecer uma nova existência plena de uma conquista de novas riquezas. E riqueza aqui, para terminar, não é somente dinheiro, não. Se alguém está pensando que riqueza aqui é somente dinheiro, não é não. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que riqueza são todos os valores das quais o Espírito conquista, valores intrínsecos, valores morais, valores espirituais. É tanto que o Cristo fala que buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então nós estamos aqui agora fazendo por merecer N oportunidades amanhã, seja melhores ou piores, está em nossas mãos. Então riqueza não é somente o dinheiro, não é somente a posição social, política, cultural, não, é todos os valores que nós conquistamos pelo esforço, pelo trabalho. Então é conquista. Por isso que é riqueza, é aquela onde o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrói. É a riqueza interior, a verdadeira, a definitiva, a eterna. Obrigado. Verdade, meus queridos. Uma passagem muito bonita que fala assim, né? Muito será pedido a quem muito foi dado. Isso também quer dizer, inclusive, conhecimento, viu, meus queridos? Que aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Uma pergunta interessante que nos chega aqui é assim: estou tendo algumas discussões com a minha esposa. Antes era tudo muito bom, mas agora estamos indiferentes um com o outro. Existem influências espirituais nesses casos também? O que fazer? É interessante essa pergunta, porque ontem, no estudo nosso sobre mediunidade, do livro dos médiuns aqui, chegou uma pergunta parecida de uma mulher, e a gente estava tratando sobre processos de obsessão. E olha só, existem as influências nesses casos? Existe também, existe influência de tudo quanto é jeito, meus queridos. Já nos ensina lá no livro dos Espíritos, na pergunta 459, quando Kardec pergunta para os Espíritos se os Espíritos podem influenciar os nossos pensamentos, e os Espíritos superiores respondem: muito mais do que imagineis. De ordinário, são eles que vos dirigem, ou seja, sempre são eles que nos dirigem, para o bem e para o mal. Tudo é uma questão de sintonia. A Sheila falou isso muito bem aqui na resposta dela também. Mas nós não podemos jogar tudo nas costas dos espíritos, porque tudo que acontece com a gente acha, principalmente o espírita, acha que tudo é culpa dos espíritos. Se tem uma discussão, é culpa dos espíritos, que está fazendo a gente discutir ali. E eles aproveitam essas nossas falhas. Aí entra a questão da sintonia que a Sheila colocou para nós. Mas, na casa em tela aqui, a gente deve refletir, né? Refletir, devemos analisar aqui, analisar por que o nosso casamento era bom e agora ficou ruim. Era tudo bom e ficou ruim. Por quê? Tá certo? O que aconteceu? Por que esfriou? Por que esfriou? Porque se no início do casamento era tudo maravilhoso e de repente ali a coisa foi esfriando e vira aquele gelo, e aí virou dois irmãos dentro de casa, ou duas pessoas, pior ainda, duas pessoas indiferentes uma com a outra, vivendo sob o mesmo teto, mas que não tem mais aquele romance, não tem mais aquele romantismo. Por que aconteceu isso? Porque não era igual ao início de namoro. Porque início de namoro é tudo de bom, né? A gente falava inclusive sobre isso ontem também. Início de namoro é aquela agarração danada, não é assim? Você pega dois, a gente até sabe quando é namorado que está começando a namorar, né? Você está começando a namorar, isso aqui deve ter só uns 30 dias de namoro, que é a fungação, que é a apertação, né? Aquele que ali já tem uns 2 anos, 3 anos, já tem beijinho na testa, já tá, né? A gente já sabe até quando passa um tempinho. E a gente, naquela época, quando você está namorando, a oportunidade, você só podia ver o final de semana, principalmente os mais antigos aqui, né? Hoje não, hoje as coisas estão assim mais liberais, né? O pessoal já viaja sozinho e tudo, mas na época nossa, mais antiga, para namorar era só dentro de casa, não tem esse negócio de sair viajando, isso daí não, hein? Namorar é só de mão com mão, e era só na sala, aí tava lá a sogra, de frente, não é assim, aquele óculos, né? Assim, ó, o óculos desse jeito, assim, ó. Umas agulhas desse tamanho com crochê, tricô, não sei como é que chama aquele negócio, tricô, né?
Joia, um oi aqui, um oi lá. E você com a mão, se a mão subisse um pouquinho, né? Era só mão com mão, não podia mão naquilo não, né? Mãozinha da... E você ficava ali, né? Olhando para a sogra, olhando para... Não tinha WhatsApp? Se tivesse naquela semana, a sua mãe não dá folga não, velho. Tá doido, né? Ficava ali os dois ali, doido para a sogra dar uma saidinha. A hora que ela falava assim, eu vou ali fazer um café para nós, vocês querem? Ah, se eu quero. Tô doido para tomar um café, sogra. O que é isso? A sogra virava a esquininha da cozinha e começava o mai, né? Aí começava que agarração, que agarramento total, né? Ali. A hora que a sogra voltava com um cafezinho, tava os dois com aquela cara de sem vergonha, tudo descabelado, né? Ali. Aí, para sair para dar um beijinho, tinha que ir no cinema. E para ir no cinema tinha que levar o irmãozinho mais novo, tinha que levar o sobrinho, pagar ingresso para aquele povo tudo. Ou dificuldade para dar um beijinho, né? Aí casa, aí acaba. Aí que era para ficar bom, porque não tem mais sogra, não tem mais irmãozinho, não tem mais sobrinho, não tem mais nada. Aí acaba o romantismo. Não pode acabar o romantismo. O romantismo é eterno. O romantismo é a base ali do casamento duradouro. É o segredo do casamento duradouro. É o romantismo. É o namoro eterno. É estar namorando o resto da eternidade, independente da idade. Tá velhinho com os dois caquinhos, né? Mãozinha dada. Ei, mozinho, né? Bichinho. É dar ali as mãos sempre. É dizer te amo todos os dias. É nunca ir dormir zangado. Olha só. E aí eu pergunto para todos vocês, casados, noivos, namorados aqui, qual foi o último dia que você chegou perto da sua esposa, perto do seu marido e falou assim, eu te amo. Você é importante para mim. Eu te amo demais. Qual foi o último dia que você falou isso para ela? Qual foi o último dia que ela falou isso que você falou para o seu marido e que você falou para sua esposa? E aí, quando desencarna um ou outro, aí fica lá em cima do caixão, chorando, pedindo perdão, pedindo um abraço, pedindo um beijo. Aí não adianta mais, meus queridos, você perdeu o momento, porque a hora é agora, hoje é o dia. Este é o momento. Não é depois que ele ou ela desencarnar, não, aí não deu mais tempo. Porque fica chorando em cima de um caixão. Porque ali, na verdade, tem só uma palavrinha que fica. É o remorso. Corroendo a pessoa ali, corroendo-lhe a alma, corroendo-lhe o coração. E para essa pessoa, para esse marido que fez essa pergunta, e para todos nós, inclusive para mim, para todos nós, eu falo para vocês, vamos cultivar o romantismo no nosso casamento, com pequenos gestos de carinho, por exemplo. Você chegar lá e colocar uma pasta dental na escova dele ou dela, aí você vai lá escovar o dente, assim, ó, que legal, né? Olha só, coisa à toa, né? Levar ali um presentinho para ela, para ele, uma flor para ela, um salgadinho para ele, ó, que estiver tomando banho, está tomando banho, fazendo que benzinho para você, ó, que tesoura da minha vida, né? No início o outro vai estranhar, não é? A gente estranha. Ali, a hora que a mulher chegar perto do marido e falar assim, que benzinho você, ó, que tesoura da minha vida. Ele vai enfiar a mão no bolso assim, você está precisando de quanto, mulher? Né? Quanto que é que você está precisando aí? Dinheiro, né? Ou se o marido chegar perto da esposa e falar assim, uma flor para outra flor. Ela vai olhar para ela assim, onde é que você estava, vagabundo? Você estava no boteco, jogando sinuca e bebendo cachaça com seus amigos, né? O que você aprontou? Porque a gente acha que a gente está arrumando um jeitinho para agradar, para despistar, escondendo coisas, porque nós não estamos acostumados a ser bem tratados. E também a gente não gosta de tratar bem as pessoas, porque a gente acha que a gente está se humilhando com essas atitudes de carinho. E não é isso, meus queridos. Isso não é humilhação. Isso se chama gratidão, se chama companheirismo, se chama amor. Então, que possamos refletir sobre isso, meus queridos, mudar as nossas atitudes, dar o primeiro passo. Esse negócio de dar o braço a torcer, isso só vai nos levar para um lugar, para o fundo do poço. E depois para sair é muito difícil. Então não deixe o romantismo acabar. Que sejamos eternos namorados. Tem uma palestra da minha autoria, que está lá no site, aqui, né? Vocês podem acessar depois, chama Relacionamento Conjugal. E a gente dá ali o passo a passo, que eu tenho certeza que, se bem compreendida, se bem executada, você com certeza terá ali um sucesso ali no seu casamento, e um casamento duradouro. Tá certo? Infelizmente o nosso tempo é curto, o tema
realmente é interessante aqui. Esse aqui eu poderia devagar ele durante muito tempo, mas nós temos mais algumas perguntas que não foram possíveis responder. Depois podem nos procurar ali no corredor, ou então nós vamos deixar para uma nova oportunidade. No mais, agradecer a presença de todos vocês, desejar um excelente retorno aos seus lares, aos nossos amigos internautas também, desejar aqui muita paz a todos, que Jesus possa nos abençoar, hoje e sempre. Muita paz, meus queridos.